O homem considerado o fiador da estabilidade da economia brasileira quando o PT chegou ao Planalto foi preso hoje pela Polícia Federal em São Paulo. Antônio Palocci foi ministro da Fazenda do governo Lula e ministro da Casa Civil de Dilma Rousseff. Agora é suspeito de gerenciar os interesses da empreiteira Odebrecht em governos petistas. O ex-ministro Antônio Palocci foi preso às 6 da manhã no apartamento dele, na zona oeste de São Paulo, e levado para a sede da Polícia Federal. Os policiais também estiveram no escritório de Palocci, na capital, e na casa que tem em Ribeirão Preto, no interior paulista. Além de Antônio Palocci, outras 2 pessoas ligadas a ele foram presas: Juscelino Antônio Dourado e Branislau Contic, antigos assessores de Palocci nos governos Lula e Dilma. Segundo a Procuradoria, os 2 assessores auxiliaram o ex-ministro num suposto esquema para favorecer a Odebrecht em contratos com o governo federal entre 2008 e 2013. No despacho que determina a prisão, o juiz Sérgio Moro afirma que surgiram provas de que Palocci seria o responsável por receber recursos da Odebrecht e coordenar o repasse a seu grupo político. Existe um pagamento que é feito constantemente e que forma um caixa mesmo, uma poupança, digamos assim. E de onde são posteriormente, pelo gestor da conta, no caso, o senhor Antônio Palocci, destinados os pagamentos no interesse do partido. Segundo a Procuradoria, a Odebrecht, em 5 anos, repassou 128 milhões de reais a Antônio Palocci. E é justamente de até 128 milhões de reais o valor do bloqueio preventivo que o juiz Sérgio Moro determinou em contas de Palocci e dos ex-assessores dele. A operação foi batizada de Omertá, o código de silêncio da máfia, que, de acordo com a Polícia Federal, também existia no chamado setor de propina da Odebrecht. Por volta do meio-dia, os 3 foram levados para o aeroporto de Congonhas e embarcaram num avião da Polícia Federal. Chegaram a Curitiba no começo da tarde, foram direto fazer exame de corpo de delito no IML, depois para a sede da PF, onde ficam presos. As 3 prisões são temporárias, ou seja, tem prazo inicial de 5 dias. Policiais também cumpriram mandados em outros 5 estados e no Distrito Federal. 12 pessoas foram obrigadas a prestar depoimento. A Força Tarefa da Lava Jato deu detalhes de como chegou ao nome de Antônio Palocci e quais seriam as ligações dele com a Odebrecht. Quando a Força Tarefa da Lava Jato encontrou a planilha chamada Posição Especial Programa Italiano em fevereiro, acreditava que poderia se tratar do ex-ministro da Fazenda Guido Mantega, que tem nacionalidade italiana. Hoje, os investigadores disseram: hoje podemos afirmar, sem sombras de dúvidas, que quando a Odebrecht se referia a italiano, ela se referia a Antônio Palocci Filho. Na entrevista coletiva, a Força Tarefa afirmou que percebeu, através de diversos e-mails e mensagens de celular de Marcelo Odebrecht, que italiano e Guido Mantega eram pessoas diferentes. Em várias, aparece o nome de Brani, que seria Branislav Contic, então subordinado a Palocci. Numa delas, é citado diretamente o nome do ex-ministro. Veja com Brani que horas posso me encontrar amanhã com Palocci. Qualquer horário é prioridade. Os investigadores também deram detalhes sobre a planilha Itália, que fazia parte do chamado Setor de Operações Estruturadas. Segundo o Ministério Público Federal, o setor era responsável pelo pagamento de propina. A planilha cobre o período de 2008 a 2012 e tem várias indicações com valores correspondentes. Entre elas, Feira, que se refere ao casal Mônica Moura e João Santana, responsável pelas 3 últimas campanhas do PT à presidência. Os investigadores encontraram uma atualização dessa planilha no celular de Marcelo Odebrecht, com pagamentos até 2013. Segundo o juiz Sérgio Moro, a planilha tem a aparência de uma espécie de conta corrente informal do grupo Odebrecht com agentes do Partido dos Trabalhadores. Os valores de 128 milhões de reais, a grande maioria, sim, era destinada, ao que tudo indica, ao Partido dos Trabalhadores. E um saldo de 70 milhões, que seria ainda entregue posteriormente a essa data de outubro de 2013. Ainda há necessidade de aprofundamento das investigações nesse ponto. A Força Tarefa também apura se 6 milhões de reais foram diretamente para Palocci e investiga o caminho dos 128 milhões de reais. Tanto os procuradores como o juiz Sérgio Moro identificaram que vários pagamentos foram feitos fora do período eleitoral,
o que também sugere não se tratar apenas de meras doações. Os investigadores também chegaram à conclusão de que JD, que aparece na planilha, não seria o ex-ministro José Dirceu, já condenado na Lava Jato, e sim Juscelino Antônio Dourado, chefe de gabinete de Palocci quando foi ministro da Fazenda. Para o juiz Sérgio Moro, todo o quadro probatório revela que Antônio Palocci Filho mantinha relações intensas com o Grupo Odebrecht e inclusive com Marcelo Bahia Odebrecht. Também revela que Antônio Palocci Filho, identificado pelo codinome italiano, prestou mesmo, no período que exercia cargo ou mandato público, serviços ao Grupo Odebrecht junto ao governo federal. Antônio Palocci Filho ter um papel maior que José Dirceu, eu acho que não restam dúvidas, sobretudo depois da condenação de José Dirceu no Mensalão e pelos cargos que Antônio Palocci Filho, de relevo, ele sempre ocupou e como interlocutor do governo federal, até mesmo após ele ter deixado o cargo de ministro da Casa Civil. A Operação Lava Jato também investiga vários indícios de que Palocci teria atuado junto ao governo federal para atender interesses da Odebrecht. Os exemplos citados hoje foram a contratação de sondas para o pré-sal, o projeto de desenvolvimento de submarinos do Programa Nuclear da Marinha e o aumento da linha de crédito do BNDES para o governo de Angola, que era de 700 milhões de dólares. Numa mensagem, Marcelo escreveu: "Amanhã vou estar às 11 com o italiano. Seria o caso de dizer a ele que com os 700 que estão sinalizando, dificilmente terão algo." Palocci também teria atuado em relação a uma medida provisória em 2009 que traria benefícios fiscais para a Odebrecht. A MP acabou sendo vetada pelo então presidente Lula e anulada pelo Supremo Tribunal Federal. Segundo os investigadores, num e-mail para executivos da Odebrecht, Marcelo Odebrecht revelou que Palocci pediu alternativas para compensar a perda. Italiano acabou de me ligar. Ele mesmo pediu, além dos argumentos para a sanção veto parcial, que levássemos alternativas para nos compensar. Sejamos criativos. O ideal seria colocar valores de quanto somos compensados em cada uma das opções, abrindo assim um menu mix de escolhas tributárias e ou com a Petrobras. Os investigadores também suspeitam que a Odebrecht usou dinheiro do Caixa da Propina para comprar um terreno onde seria construída a sede do Instituto Lula. Um laudo pericial de abril mostra que o advogado do ex-presidente Lula, Roberto Teixeira, recebeu 2 e-mails com detalhes sobre o valor do imóvel. Na época, 10 milhões de reais e mais 2 milhões e 300 mil reais de pendências na prefeitura. Para a Lava Jato, a soma dos dois valores, 12 milhões e 300 mil reais, é compatível com o registro na planilha italiano. O projeto do Instituto Lula naquele endereço nunca saiu do papel. Inclusive, há mensagens que estão no pedido da polícia de que o terreno tinha alguns problemas de questão de pagamentos. Havia necessidade de quitação de alguns impostos em relação àquele terreno, dívidas, e que possivelmente talvez não compensasse correr aquele risco. E, inclusive, Marcelo fala em uma das mensagens em que caminha Antônio Palocci, em que havia risco naquela aquisição. O que nos leva a crer que, talvez por isso, não tenha sido levado para frente essa ideia. A defesa do ex-ministro Antônio Palocci afirmou que ele jamais recebeu qualquer vantagem ilícita e que não sabe o que está sendo investigado. Que a prisão decretada hoje é totalmente desnecessária e autoritária por Palocci ter endereço conhecido e que ele poderia dar todas as informações necessárias se fosse intimado a depor. A defesa do ex-ministro disse ainda que foi mais uma operação secreta no estilo da ditadura militar e que aquilo que chamou de espetáculo deplorável às vésperas das eleições produzirá reflexos no pleito. O PT negou o que chamou de ilações apresentadas e afirmou que todas as operações financeiras foram legais e declaradas à Justiça Eleitoral. A defesa de Branislav Contic afirmou que ele não cometeu nenhum ato ilícito, não recebeu vantagem indevida e foi preso arbitrariamente. O advogado do ex-presidente Lula, Roberto Teixeira, afirmou em nota que assessorou um cliente que não é o Instituto Lula na compra e revenda do imóvel em São Paulo e que nesse período houve a sugestão de aquisição pelo Instituto Cidadania, que viria a se tornar Instituto Lula,
mas que não houve interesse do Instituto. Roberto Teixeira afirmou que a investigação juntou partes de episódios reais com o que chamou de invencionices para tentar criar relações inexistentes e que não há no material apresentado qualquer conduta que possa configurar crime ou recebimento de qualquer vantagem indevida. Nós não conseguimos contato com as defesas de Juscelino Dourado e João Santana. A Odebrecht e Marcelo Odebrecht não quiseram comentar. E o advogado de Mônica Moura não retornou ao nosso contato. A prisão do ex-ministro Palocci repercutiu imediatamente no Congresso. Aliados do governo Temer disseram que a prisão do ex-ministro petista é grave e que as acusações têm que ser apuradas. O Palocci já pilotava todo o processo dentro do Ministério da Fazenda, junto com empreiteiras, ou seja, um nítido desvio do dinheiro público, quer dizer, um crime escancarado. Na análise do líder do Democratas na Câmara, a prisão demonstra que o governo do PT defendia apenas seus próprios interesses. A bancada do PT defendeu Palocci. Os deputados do partido denunciaram o que consideram o caráter seletivo da Lava Jato e disseram que essa é mais uma ação nitidamente eleitoral da Lava Jato, ocorrida há uma semana das eleições municipais. A senadora do PT, Gleice Hoffmann, considerou a prisão desnecessária. Mais uma prisão desnecessária com forte componente político. Todos já sabiam que o ex-ministro Palocci estava sendo investigado há muito tempo. Por que fazer uma prisão temporária a uma semana das eleições? O médico sanitarista Antônio Palocci se filiou ao PT em 1981, um ano depois da fundação do partido. Era prefeito de Ribeirão Preto quando foi chamado para coordenar a campanha de Lula à presidência em 2002. Com a vitória, comandou a equipe de transição para o novo governo e virou ministro da Fazenda. Tinha fama de ponderado, bom administrador, era bem visto pelo mercado financeiro. Já no primeiro ano de governo, cortou gastos, ampliou o superávit primário e conteve a inflação. Definitivamente o Brasil saiu da UTI e pode se colocar uma pauta consequente, cuidadosa, coordenada, de crescimento econômico. Foi homem forte de Lula durante quase todo o primeiro mandato. Já era até apontado como possível candidato à sucessão presidencial quando foi atingido pelo escândalo da quebra de sigilo do caseiro Francenildo Costa, que testemunhou visitas de Palocci a uma casa de lobby e encontros em Brasília. Francenildo teve o sigilo bancário quebrado e Palocci chegou a ser apontado como suspeito de violar a conta bancária do caseiro. Deixou o governo em 2006. Logo depois, se elegeu deputado federal. Em 2009, Palocci foi absolvido pelo Supremo Tribunal Federal no caso da quebra de sigilo por falta de provas e começou a voltar para o governo petista. Coordenou a primeira campanha de Dilma Rousseff à presidência e assumiu o comando do principal ministério, a Casa Civil. Parecia ter recuperado o poder e a influência, mas em menos de 6 meses protagonizou outra crise, desta vez pelo crescimento do patrimônio durante o período em que ele foi deputado federal. A revelação de que o ministro comprou um apartamento avaliado em mais de 6 milhões de reais em São Paulo e as suspeitas de que ele teria usado informações privilegiadas para fechar contratos de consultorias levaram à sua queda. Em entrevista ao Jornal Nacional, Palocci negou as acusações, mas sem apoio do partido, mais uma vez pediu demissão. Tudo que eu não levo daqui são mágoas. Alegrias levo muitas. Na Lava Jato, o nome de Palocci voltou a aparecer. Foi citado nas delações do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e do operador Fernando Baiano, por supostamente ter pedido 2 milhões de reais de dinheiro desviado da Petrobras para a campanha de Dilma Rousseff em 2010. O Procurador-Geral da República pediu que o nome dele fosse incluído no inquérito principal em andamento no Supremo, o que ainda não foi decidido. A ex-presidente Dilma negou que as campanhas eleitorais de 2010 e 2014 tenham recebido recursos de Caixa 2. Dilma declarou que não autorizou pedido nem pagamento de empresas em contas não declaradas à Justiça Eleitoral e que todas as doações foram feitas dentro da lei. A defesa de Palocci não retornou às nossas ligações para comentar as delações de Paulo Roberto Costa e Fernando Baiano. Uma declaração do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, sobre a Operação Lava Jato provocou polêmica e a irritação do presidente Michel Temer.
A declaração foi ontem em Ribeirão Preto, terra de Palocci. O ministro da Justiça afirmou durante um evento de campanha do candidato do PSDB que esta semana teria uma nova fase da Lava Jato. Pode ficar sossegado, pode chegar em apoio total à Lava Jato. Tanto que falam, e que você vê. Sexta teve, quinta teve uma, sexta tem outra, teve outra, essa semana vai ter mais. Quando vocês virem essa semana vão lembrar de mim. E hoje veio a operação. A Polícia Federal se apressou para negar qualquer informação antecipada. A nota foi lida durante entrevista à imprensa. Segundo a PF, o Ministério da Justiça não é avisado com antecedência sobre operações especiais. É sugerido apenas ao seu titular que não se ausente de Brasília. Ainda segundo a nota, sem que sejam informados os detalhes da operação. Logo depois, o próprio ministro se explicou. Não foi palpite, foi uma afirmação, e eu reitero aqui, que da mesma forma que durante todas as semanas, desde que eu assumi, houve operações e iria continuar tendo operações. O que ocorre é que o jornalista ele truncou uma conversa de quase 20 minutos que eu tive com os movimentos, ele truncou e criou uma conversa que foi muito maior. A oposição quer que o ministro se explique no Congresso e fez uma representação contra Moraes na Procuradoria-Geral da República. Na avaliação do Planalto, Alexandre de Moraes falou demais no lugar errado e na hora errada. Isso irritou o presidente Michel Temer. Os dois já tiveram uma conversa por telefone. O ministro repetiu o que já havia dito em nota e na entrevista. Temer quer que seus ministros entendam que, enquanto estiverem no cargo, não existe opinião pessoal. Quando um ministro fala, fala em nome do governo. E esse alerta deverá ser reiterado amanhã, em reunião que já estava convocada de Temer com seu ministério e líderes de partidos aliados. O advogado de Antônio Palocci criticou a manifestação do ministro Alexandre de Moraes. José Roberto Batóquio disse que houve uma insólita antecipação do show.